dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e obrigado pela sua valorosa companhia. Eu trago uma mensagem de Deus que eu tenho a mais absoluta certeza que vai falar ao seu coração. É provável que essa mensagem seja a resposta a uma de suas orações. Aquela oração feita com sinceridade quando nós nos colocamos diante de Deus, às vezes até mesmo sem nenhum ritual, sem nenhum lugar especial. Aquelas perguntas que a gente faz ao céu. Sabe aquele momento em que o teu coração talvez pense em algo que as palavras não vêm à boca, mas o sentimento já expressa o seu anseio, o seu desejo de ser ouvida, ser ouvido e receber uma resposta de Deus. Essas orações às vezes não são materializadas em palavras, mas elas são orações que chegam ao coração de Deus. E no momento que essas orações chegam diante de Deus, Deus, por meio da sua palavra, tem sempre uma resposta, uma orientação, uma direção para a nossa vida. Portanto, eu convido você a receber essa mensagem de Deus. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 7. Marcos, capítulo 7, versículo 1 diz assim: Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Eis aqui um momento em que Jesus Cristo vem falar ao coração de cada um de nós, que por vezes somos vítimas de muitas pessoas que pensam que conhecem a Deus, mas na verdade só conhecem leis, tradições, rituais e costumes. Deus, Ele está muito além da religião, muito além dos ajuntamentos, muito além da própria igreja estabelecida na terra. Deus está muito acima de nós. E é interessante como algumas pessoas às vezes pegam no pé daqueles que estão caminhando com Deus, às vezes se esforçando para poder mostrar a sua devoção, o seu amor, a sua paixão. Às vezes as pessoas estão fazendo das tripas coração para fugir do pecado, para fugir do mal, para tentar levar uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida justa. Mas parece que a opressão de algumas pessoas,
de religiosos e da religião, às vezes coloca sempre a pessoa numa saia justa. Quantas pessoas às vezes se achegam diante de mim, antes de falar elas já pedem desculpas. Ney, me desculpa por estar assim, falando isso ou aquilo. E eu digo, meu irmão, minha irmã, não se desculpe. O que você está fazendo é a coisa mais natural. É pedir uma explicação, é pedir uma ajuda, é pedir uma oração. O papel de todo aquele que de fato está ao serviço do reino de Deus é ajudar aqueles que também querem participar desse reino. Mas não é assim que acontece na prática, não é? Muitos líderes religiosos, tão logo alcançam uma posição de liderança, ao invés de imitar a Jesus e andar no meio do povo, a primeira coisa que eles fazem é arrumar uma plataforma para ficar separados do povo. Eles atuam como atuava-se no Antigo Testamento, onde havia uma separação entre átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Muitos líderes, mesmo depois do véu ter sido rasgado pelo próprio Deus, que se revelou ao homem e por meio de Jesus deu ao homem livre acesso ao seu trono da graça, muitos líderes parece que ainda preferem viver distantes do povo, separados das pessoas. Às vezes você precisa marcar hora, marcar lugar e demorar muito para conseguir acesso a algumas dessas pessoas. Pessoas que deveriam conduzir o povo e estarem à disposição daqueles que precisam de pastoreio, que precisam de cuidado, que precisam de orientação. Então, meus queridos, vocês que me ouvem aqui e que às vezes se sentem oprimidos, se sentem injustiçados e gostariam de poder aplicar ou poder buscar uma ajuda, buscar um amparo, uma orientação diante dos seus líderes e não conseguem acesso a eles e às vezes se entristecem, me deixe te convidar a fazer aquilo que Jesus nos orientou. Não se assemelhe a esses líderes. Você quer mudar essa história? Não se pareça com eles. Aqui eu apresento a você algumas coisas para não se fazer na vida cristã. Primeiro, deixar-se levar pela mania dos fariseus que diante de Jesus tinham a capacidade de encontrar defeitos no comportamento dos seus discípulos. Eles estavam diante de Jesus e o que é que eles conseguiam perceber? Defeito. A segunda coisa a não fazer é não colocar a tradição acima de Deus, acima de Jesus. Algumas tradições, alguns rituais, algumas práticas, sim, podem nos orientar, nos ajudar, colocar ordem numa congregação, numa assembleia, num ajuntamento. Algumas práticas são necessárias, mas é sempre bom lembrar que acima do formato está a essência. Mais importante do que a doutrina é o Senhor da igreja. Esteja sempre disposto, disposta para fazer aquilo que Jesus disse. E a terceira coisa a não se fazer na vida cristã é: não gaste sua vida com uma religiosidade vã que só sabe olhar para as leis, obedecê-las cegamente, sem indagar e sem saber o porquê você está fazendo. Há muitas pessoas assim, imaginando que estão agradando a Deus, mas não. Porque Deus, quando nos convidou para caminhar, Ele não nos pediu para jogarmos o nosso cérebro fora. Ele nos convida a caminhar e nos convida a continuar raciocinando, questionando, indagando, buscando soluções, buscando fazer aquilo que é certo, mas sempre diante de Deus.
E se você quer saber o que fazer para você agradar a Deus e ter uma vida cristã abençoada, eu falei aqui primeiro as coisas a não se fazer, agora eu vou falar o que fazer. Diante da igreja de Jesus, procure a presença dele. Quando você estiver diante de Deus, diante de Jesus, busque a presença dele. Procure aprender com os ensinos dele. Não fique observando as limitações, os defeitos desse ou daquele, porque todos nós temos os nossos defeitos. Não adianta a gente ficar olhando para esse ou para aquele e com isso encontrando desculpa para não estar no meio do povo de Deus. Não é esse o comportamento que Jesus pede de nós. Diante da igreja de Jesus, procure a presença dele. A segunda coisa a se fazer é: não gaste o seu precioso tempo cuidando da vida dos outros. Sabe por quê? Cada um dará contas de si. Nós, como seres humanos frágeis, pecadores, limitados que somos, nós muitas vezes gastamos uma energia terrível tentando fazer com que as pessoas pensam como nós pensamos. Se você torce para um time, você quer que todos torçam para aquele time. Se você torce para esse político, você quer que todos sejam seguidores dele. Ei, não gaste a sua energia. Não perca o seu tempo tentando mudar o pensamento das pessoas, mudar as pessoas. Se você não está satisfeito com elas, ore a Deus para que Deus mude, para que Deus as transforme. E aprenda também a respeitar o pensamento de cada um, porque quão desagradável é aquelas pessoas que não admitem que nós tenhamos os nossos gostos, as nossas predileções. Sabe aquela pessoa que ela quer que você goste somente das coisas que ela gosta? Se ela gosta de sorvete de morango, você tem que gostar de morango. Você não tem o direito de gostar de chocolate. Ei, é ruim, não é? É ruim quando alguém nos oprime, querendo que a gente pense como ela, goste das coisas dela, não é? Então não sejamos nós a fazer isso com as pessoas. E por último, aqui quando Jesus teve essa situação, ele procurou deixar claro para as pessoas que estavam à sua volta que a essência do amor, da adoração, da devoção a Deus não está na tradição dos homens, não está na aparência, não está nas coisas exteriores. Para ser curto e grosso, você que se preocupa demais com comprimento de cabelo, com tipo de roupa, com comprimento de roupa, você ainda precisa conhecer um pouco mais de Deus. Porque Deus, Ele não está olhando o exterior. Ele está olhando o coração de cada um de nós. É claro que todos nós, na Igreja de Deus, na caminhada de fé, precisamos ter bom senso, sermos decentes, procurarmos nos apresentar de forma que nós não escandalizemos, de forma que não venhamos a escandalizar o reino. Mas a gente tem que conhecer e também respeitar cada pessoa, seus costumes, sua personalidade, seu jeito de ser. E se nós queremos ver a transformação na vida dessa pessoa, devemos fazer isso por meio da oração. Aqui os fariseus chegaram diante de Jesus, indagando a ele por que é que os seus discípulos não faziam como eles, porque eles, quando saíam da sua casa, ou do templo, ou de qualquer outro lugar, e fossem, por exemplo, para uma feira de verduras, para um mercado, quando eles voltavam, eles tinham uma cerimônia de lavagem, de purificação. Isso não era relacionado à higiene pessoal.
Não, isso era só um ritual religioso que expressava o pensamento deles, que a casa deles era um lugar sagrado, o templo era sagrado, mas a feira, o mercado não era sagrado. Esse é um pensamento que pôde até prevalecer até o momento em que Jesus veio ao mundo, mas a partir do momento que Jesus veio, se entregou em sacrifício por nós, o véu do templo se partiu, não existe essa de esse lugar é sagrado, aquele outro não é. Tudo deve ser encarado como sagrado. Se você tem um bom linguajar dentro da igreja, utilize esse mesmo linguajar lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua casa. Se você tem respeito e educação por aqueles que estão na sua casa, faça o mesmo para aqueles que estão na rua, que estão na praça, que estão no mercado. Se você respeita Deus dentro da sua casa ou dentro da sua igreja, faça o mesmo na rua, faça o mesmo no mercado. Ou seja, todo lugar é sagrado, todo lugar merece respeito, todo lugar nós precisamos expressar a luz do nosso Senhor Jesus. Não existe essa de esse lugar é mais santo do que aquele outro, não. Aquele que é discípulo de Jesus, ele é santo em todo tempo, em todo lugar. Talvez seja difícil. Talvez em alguns momentos a fraqueza venha e nós não consigamos escapar do pecado. Mas quando percebemos, somos convencidos pelo Espírito Santo, rapidamente nos arrependemos, pedimos perdão a Deus, buscamos o conserto e seguimos em frente. Esse é o ensino do nosso Senhor Jesus. E é isso que eu quero convidar você para pôr em prática na sua vida. Vamos orar por isso? Eu quero fazer uma oração. Depois dessa oração eu tenho um recado importantíssimo. Por favor, não saia antes de ouvir esse recado. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti eu apresento agora a vida de todos os meus irmãos e irmãs, de todas as pessoas que estão me ouvindo. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude, nos capacite, para que sejamos discípulos e discípulas do nosso Mestre Jesus Cristo, em todo tempo, em todo lugar. Que nós não venhamos ser pessoas como aqueles homens religiosos que tinham tanto cuidado em lavar as mãos, mas não tiveram a sensibilidade para reconhecer Jesus como o Messias enviado de Deus, como o Redentor da humanidade, o Salvador do mundo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega. Eles tinham tantas práticas religiosas, mas não conseguiam reconhecer em Jesus o enviado do Pai, o Filho do Homem, aquele que é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Senhor, aguça nossa sensibilidade para percebermos aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, em cada tempo, em cada momento, em cada lugar. Ajude-nos a Te adorar com o coração, não apenas de palavras, mas com o sentimento, com espírito e em verdade. Senhor, eu Te agradeço por mais esse dia. Eu peço que o Senhor olhe para cada um dos pedidos de oração que estão aqui, ó Deus, e atenda esses pedidos. Socorra essas pessoas, que o Senhor possa curar, libertar, abençoar, abrir portas, fazer milagres na vida de cada pessoa. Assim eu oro e te peço, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, eu estou indo com Ele também. Está aparecendo o vídeo e o link do canal para você se inscrever.